Amém? Podemos assentar, irmãos. Aleluia, amém? Amados, as coisas mais preocupantes dessa vida geralmente estão relacionadas com os nossos 5 sentidos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós enxergamos. Mas eu queria trazer uma palavra que Deus ministrou no meu coração, que é que o maior problema da nossa vida não é aquilo que nós estamos enxergando, mas é aquilo que nós não estamos vendo. Amém? Tudo o que ocorre no mundo físico e visível está diretamente conectado a uma luta travada no mundo espiritual. Quantos creem nisso? Tudo o que acontece ao nosso redor está relacionado a uma luta diária no mundo espiritual. Essa luta, ela é invisível às vezes aos nossos olhos, mas ela é real. E o nosso inimigo, o seu inimigo, é o diabo. E ele quer que você ignore a realidade do mundo espiritual. Ele quer que você não veja no mundo espiritual o que está acontecendo. Por trás da realidade física, de tudo que acontece no nosso dia a dia, tem muitas ações do inimigo por trás, agindo, influenciando. Porque enquanto você estiver focado com os olhos naquilo que é físico, naquilo que você pode ver, naquilo que você pode sentir, naquilo que você pode ouvir, né? Enquanto você está focado nisso, ele pode agir livremente por trás, na superfície, no mundo espiritual. Quanto mais negligenciamos, quanto mais nós não procuramos enxergar as astúcias de Satanás agindo por trás das situações, das circunstâncias, mais danoso é a situação e mais livremente Satanás age para trazer destruição na nossa vida. O inimigo, fala assim comigo, o inimigo pode ser invisível, mas não é fictício. Às vezes você não está vendo a ação do inimigo, mas ele está agindo. E é muito real. E é muito persistente. Porque a nossa vida, irmãos, nós vivemos uma batalha espiritual constantemente. O inimigo está ao nosso derredor constantemente tentando abaixar a nossa guarda, tentando nos destruir. Fala assim, ser um cristão. Repete comigo, ser um cristão não me dá imunidade contra os ataques do inimigo, mas dá acesso ao poder do Pai. Você prestou atenção naquilo que você acabou de falar? Ser um cristão não te dá imunidade contra o inimigo. Não é porque você se converteu que você está imune. Só que ele te dá acesso ao poder que o seu Pai tem. Amém? O poder que te defende e reverte a ação que foi levantada contra a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Se você quer vencer ou deseja mudar as situações, alfinetar o inimigo, paralisar o impacto da ação dele na sua vida, a solução é perceber que você está conectado a uma força maior no mundo espiritual,
que está agindo em seu favor. Amém? Irmãos, em Efésios, Paulo, ele nos chama constantemente para estarmos atentos à batalha espiritual do nosso dia a dia. Nós somos atacados constantemente e Paulo nos alerta sobre esse reino invisível, mas principalmente com o propósito, nos revela a força inerente em cada pessoa que está em um relacionamento com Deus, através de Cristo. Efésios ataca um dos mais importantes, porém negligenciados aspectos da nossa armadura espiritual, a oração. Fala assim, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam e dos joelhos que se dobram. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Efésios 1, no verso 18 a 21. Estou tentando abrir, já estava aberto. Preste atenção no que vamos ler agora. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu, ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Assim, todo principado, potestades e poder, domínio, e todo em nome, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no porvir. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para que o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Irmãos, olha o poder de Deus. Deus está, aqui a palavra diz assim, iluminados os vossos olhos do coração. Nós precisamos pedir discernimento a Deus, pedir discernimento ao Espírito Santo para que sejam abertos os nossos olhos espirituais. Nós precisamos entender que a autoridade que está em Deus, essa que está acima do principado, de potestades e poder e domínio e de tudo que se possa referir, está debaixo dos pés do Senhor. Não há nada maior e nem mais poderoso que o nosso Deus. E nós precisamos ter ciência de quem é Deus nas nossas vidas. Abre aí em Efésios, no versículo 3, no capítulo 3, no verso 14 em diante, diz assim: por esta causa eu ponho de joelhos diante do Pai, para quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Eu quero te dizer que o Senhor quer te fortalecer com poder que vem do alto. Mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais
tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Paulo considera a oração tão crucial para obter vitória sobre o poder de Satanás em nossas vidas, que muitos estudiosos pesquisaram e descobriram que mais de 50% dos versículos diretamente de Efésios estão relacionados à oração. Se nós queremos vencer no mundo espiritual, nós temos que ter uma vida de oração. Orai sem cessar. Irmãos, não tem como vencer no mundo espiritual sem orar. Não tem como irmos para uma batalha espiritual sem estarmos preparados através da nossa oração, através do nosso clamor a Deus, através da intercessão, através de uma vida de oração. E ele, em diversos momentos, ele orava. Quando ele orava, ele era estratégico, certificando-se de que os leitores, na palavra de Deus, soubessem que ele estava orando. Ele sabia que a oração era capaz de mudar a estratégia na vida de uma pessoa. A vitória na guerra espiritual é inseparável de uma vida de oração. Não tem como você estar munido, preparado para a batalha, se você não tem uma vida de oração. Precisamos orar. Paulo estava pedindo em oração para que os cristãos de Efésios pudessem receber abundante herança e riqueza espiritual, bênção, poder e autoridade, mas que eles já tinham. Eles já tinham esse poder em suas mãos, como cristãos. Ele já os possuía tais coisas, tais poderes. Mas até que percebessem o bem que poderiam fazer. Irmãos, quando o crente descobre, quando o cristão descobre o poder da oração, não há ninguém que segure ele. Quando o cristão descobre o poder dos joelhos que se dobram, não há nada que possa deter sua vida. Quantas vezes nós podemos perguntar para vários irmãos aqui nessa noite, e vários vão testemunhar que quando tiveram algum momento na sua vida, que tiveram experiências na sua vida, em que clamou ao Senhor, que colocou seu joelho no chão, Deus trouxe a resposta em situações que pareciam ser impossíveis. Deus trouxe respostas de milagres que aos olhos humanos aquilo não poderia acontecer. Deus operou grandemente, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo conversão através da sua oração. É por isso que Paulo está ali sempre alertando sobre a oração. Na realidade, a armadura espiritual que ele descreve em Efésios 6, o que Paulo já havia explicado anteriormente, já é um breve relato, porque anteriormente ele já tinha falado. Paulo já havia explicado na sua primeira carta, como poderia vestir e tomar posse daquilo que eles não sabiam que tinham. O primeiro passo para que para eles e para nós utilizarmos os recursos espirituais, os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos, nós precisamos pedir para que os nossos olhos em oração sejam abertos. Fala assim: Deus, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar aquilo que os meus olhos físicos não conseguem enxergar. Irmãos, quando os nossos olhos espirituais são abertos, Ele vai lá na frente e Ele amplia
uma visão do que está acontecendo, do poder de Deus. E eu vou te mostrar aonde Deus fala isso com você. Abre lá em 2 Reis. No capítulo 6. Vai falar sobre Eliseu. E sobre a ação de Deus na vida de Eliseu, irmãos, é tremendo, é estrondosamente tremendo o poder de Deus na vida do filho dele, do servo dele. Eu vou ler do 8º em diante e fala assim, ó. No capítulo 6, versículo 8 em diante. Diz assim, irmãos. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim o salvou, não uma ou duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fazeis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas em tua câmara de dormir. E ele diz: ide e vede aonde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, aleluia. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente que de cegueira. Feriu de cegueira, e conforme a palavra de Eliseu, então lhe disse: não é este o caminho para esta cidade, segui-me e guiar-vos-ei o homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos destes homens para que vejam. E abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Ele respondeu: não ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém estes, mande pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Feriu-lhes o rei grande banquete, ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Irmãos, quando o moço, servo de Eliseu, chegou ali desesperado, chegou ali olhando as circunstâncias com olhos
naturais. Chegou ali naquele lugar e viu aquele tanto de carros e cavalos. Qual foi a sensação? O sentimento daquele homem foi de temor, foi de medo, foi de ansiedade, foi de desespero, diante de uma situação em que somente ele conseguia ver com seus olhos naturais. Eu não sei o que está batendo na sua porta nesta hora, eu não sei o que você está passando neste momento, eu não sei se é enfermidade, eu não sei se é desemprego, se é dívida, se é algum problema no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida espiritual, se você está se sentindo fraco espiritualmente. Eu quero te dizer que assim como Eliseu olhou para que os olhos daquele moço visse a multidão e que o Senhor tinha enviado de carros e cavalos de fogo a seu favor, que o Senhor abra os seus olhos para que você possa ver nessa noite. Que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você consiga ver no mundo espiritual o exército do Senhor que está se levantando em seu favor. Portanto, meu amado, minha amada, você não precisa temer. Mas então ele imediatamente ficou atento a uma realidade espiritual transformadora. Ele viu a quantidade de homens trabalhando a favor do homem de Deus, do servo do Senhor. Os seus olhos naturais não foram mais páreos diante daquela grandeza que o Senhor estava colocando ali, aquela revelação de Deus. Aquilo que parecia ser impossível, estamos cercados, não tem mais solução, não tem mais saída. Nós estamos perdidos, estamos cercados pelo inimigo. O inimigo está ao nosso redor aqui, ele nos cercou. A situação não parece ter solução, a situação não parece ter saída, a situação parece estar perdida. Aí você ora e fala: Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver com os meus olhos espirituais e não com os meus olhos naturais, para que eu possa crer no Deus do impossível, para que eu possa enxergar, Senhor, a tua ação agindo em meu favor. A oração de Eliseu ajudou o seu servo a ficar ciente dos recursos que ele tinha em Deus. Fala assim: Senhor, eu quero ter ciência dos recursos que eu tenho em Ti, Senhor. Eu quero ter ciência dos recursos que o Senhor tem colocado em minhas mãos para vencer as batalhas. Eu quero ter, Pai, visão daquilo que eu não estou conseguindo ver espiritualmente, Pai, no mundo natural. Para ser confiante e vitorioso, você precisa ter a habilidade de enxergar. Quantos querem enxergar? Amém, Jesus. Irmãos, em Efésios 1, Paulo salienta apenas alguns dons que Deus nos deu. Há muito mais. Há muitas coisas que Deus nos deu. A primeira chave para entender como tudo se encaixa nessa habilidade para você derrotar o inimigo é a visão. Você não pode usá-la se você não está ciente da sua disponibilidade. Se você não sabe que ela está ali para você, como é que você vai usar algo que você não sabe? Como você vai usar os recursos se você não tem ciência da existência deles? E é importante nós primeiro termos ciência das habilidades, dos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. A vitória começa aqui hoje, amém? Começa com a oração por visão. Eu preciso ter visão, Senhor. Eu preciso enxergar além do que os meus olhos naturais conseguem ver. Um soldado romano, irmãos, ele é vestido com algo mais semelhante a um cinturão.
Segunda parte. Lá na empresa, os funcionários usam um cinturão largo, uma cinta lombar, para dar estabilidade, para dar firmeza durante o movimento, né? Acaba protegendo a coluna, a base. E a maioria dos estudiosos concordam que qualquer peça da vestimenta ou equipamento de um soldado, o cinturão também serve para distingui-lo de uma pessoa civil. O cinturão também serve para mostrar que ele é diferente, que ele tem uma posição diferente. Quando a gente olha um policial fardado na rua, o que a gente vê? O cinturão lá, uma arma. Primeira coisa que a gente chama atenção, não é? Não é opcional, irmãos. Esse é um acessório que não é secundário, não é uma opção, mas é algo que faz parte do traje do soldado. O robusto cinturão de couro do soldado romano foi feito para contornar o seu torso, sua base. Ele fornece apoio essencial enquanto ele executa os movimentos rápidos e exigentes da guerra. Na verdade, é o seu apoio, ele fornece o apoio essencial para que você precisa quando está no meio de uma guerra espiritual. Eu vou ler algo para vocês. É um lembrete. O abrangente dispositivo do inimigo é o engano. Fala assim, o dispositivo do inimigo é o engano. Ele pincela a realidade com cores atraentes e sedutoras, seduzindo-nos para levar para longe dos princípios preto no branco, claros, que são a palavra de Deus. Ele propaga a fantasia, fazendo que as coisas temporais, passageiras e insignificantes pareçam imensamente valiosas e favoráveis. O inimigo, ele age de forma estratégica, mostrando para nós uma embalagem bonita, lustrosa, colorida, fantasiosa, mas que não tem nada a ver com a verdade. Por isso que o pecado, ele vem tão bonito, tão sedutor, tão atraente. Mas na realidade, no seu íntimo, são armadilhas, são ciladas, são estratégias para destruir aquilo que Deus preparou para você. A verdade, irmãos, é aquela que podemos basicamente definir como a opinião de Deus. A verdade em qualquer assunto é o nosso padrão, é o nosso estilo de vida, tem que ser a nossa realidade. A verdade é que Deus é Deus. A verdade é o que Ele diz. A verdade é o que Ele preparou para você e o que Ele diz sobre você. A verdade é a palavra de Deus. A verdade, irmãos, está aqui. A palavra de Deus. Sem uma aliança concreta e firmada com Deus, com esta verdade, você ficará fraco e suscetível aos enganos e às fantasias e às embalagens coloridas que Satanás colocar à sua frente. Podem até parecer corretas, podem até parecer sonoras, podem até parecer verdades,
mas não são. Irmãos, e o único meio de conhecer a verdade é debruçando aqui, ó. É através da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas o padrão de verdade no lugar. Você pode ajustar qualquer coisa na sua vida, as suas ambições, os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Quando você estabelece o seu padrão baseado na palavra de Deus, tudo o resto vai ser alinhado. Tudo o resto vai ser alinhado corretamente no padrão de excelência. Quando você tem uma essência forte, estável, e que te dá suporte, você não pode facilmente ser desviados com as astutas mentiras do inimigo. Vista-se com a verdade e vá. Deus vai te usar, Deus vai te usar com poder, com graça, com sabedoria. Deus vai ministrar através da sua vida. Você vai ser um agente de salvação. Você vai ser um homem, uma mulher diferenciado. Sabe por quê? Porque a verdade está estabelecida. Quando você fala, quando a sua vida entra em ação, quando você entra em algum lugar, as pessoas olham para você diferente, porque elas sabem que o padrão que você estabeleceu na sua vida é de excelência. É através dos princípios da palavra de Deus, é através daquilo que é Deus na sua vida, da importância que é Deus na sua vida. Irmãos, o verdadeiro teste virá quando os ideais filosóficos e as filosofias desta cultura que nós estamos vivendo vierem em direção oposta àquilo que você escolheu para você. E você permanecer firme, imutável, sabe, firme no Senhor, focado no Senhor, direcionado no Senhor, aí você vai passar no teste. Abre a palavra de Deus em Salmos 119, no 160, versículo. A minha Bíblia diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e em cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Mas eu peguei uma versão, uma tradução que diz assim, se eu não me engano é NVI: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Aquilo que Deus estabeleceu é eterno, porque Ele é verdade, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem. Irmãos, e quando nós estabelecemos o nosso padrão alinhado, nosso padrão de vida alinhado com Deus, o resto, irmãos, é fichinha. Essa estratégia de Satanás de enganar a igreja, de enganar o povo com coisas bonitas, é para te fazer te desviar do foco. E aí, sabe o que Satanás faz para você se desviar do foco? Setas flamejantes. Setas flamejantes são uma estratégia tática para que você se desvie, para que você distraia. Não é apenas para destruir ou para te matar, mas é para que você perca o tempo, a sua visão, tirando você do foco e direcionando você a distrações. E eu te pergunto nesta noite, o que tem sido motivo de distração na sua vida? Você tem saído do foco, que é o Senhor.
Essas flechas flamejantes foram planejadas inicialmente para matar e destruir, mas elas foram também para distrair a igreja. Para tirar a igreja do foco, para tirar a igreja do direcionamento, para tirar o soldado do foco. Ele começa a ficar preocupado com os foguinhos aqui, com fogueiras ali, com suas carroças pegando fogo no meio da batalha, com o que está sendo atingido pelo fogo. Enquanto isso você fica desatento e você não ataca o inimigo, você fica refém do inimigo. Você não está conectado no foco que é continuar marchando em frente, continuar e vencer e abater o seu inimigo. O diabo está tentando o tempo todo nos distrair. Fala assim, eu sou um soldado e eu tenho que estar atento porque eu estou no meio de uma batalha. E o diabo não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. A guerra que você está enfrentando não é brincadeira. O inimigo quer te distrair para que você não consiga alcançar o objetivo. E se você se distrai, você fica cego, irmãos. Porque você não olha na direção que deveria estar olhando. Ele não está atirando flecha indiscriminadamente. Ele não atira aleatoriamente. Ele atira flechas estrategicamente planejadas. Sabe qual é o propósito disso? Sabe por que ele faz isso? Porque ele quer atingir nas suas habilidades. Ele fica te estudando. Os seus hábitos. Como que tem sido a sua vida no dia a dia? Quais são os seus medos? Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas dificuldades? São nessas áreas em que o inimigo sabe que ele pode te derrotar, que ele vai jogar a seta sobre a sua vida. Não é naquilo que você é forte, mas é naquilo que você teme, é naquilo que você está fraco. São nessas áreas que o inimigo começa a plantar estrategicamente situações para te derrubar, para te enfraquecer, para te destruir. E ele sabe o que pode fazer, qual é a área do seu coração, da sua vida que está mais fraca. Aonde ele vai atingir, ele não... Você acha que ele joga qualquer coisa? Não, irmãos, ele é estrategista. Mas eu quero dizer para você que você está eternamente seguro em Jesus. Sabe, o diabo pretende desviar a sua atenção criando incêndios interiores. Criando situações na sua vida que vai te trazer insegurança, que vai te intimidar, que vai trazer ansiedade, preocupação, acusações, medo, situações que vão te paralisar, situações que vão te fazer parar de caminhar. São através dessas circunstâncias que ele vai agir para que você não prossiga na sua caminhada com Deus. Irmãos, a couraça, o cinto e as sandálias dos soldados fazem parte da sua vestimenta, do seu uniforme. A Cida é enfermeira, né, Cida? Você vai de branco para o hospital? Você vai toda uniformizada, não vai? Eu também visto branco lá na empresa. Mas quando você vai atender uma necessidade, aí você pega os seus instrumentos. Não é assim? É assim na nossa fé, irmãos. O soldado tem que estar vestido o tempo inteiro. E na hora da necessidade, ele pega o escudo da fé e se protege contra os dardos inflamados do inimigo, que são lançados contra a nossa vida para nos abater. É através do escudo da fé.
que nós nos defendemos. Abre a palavra de Deus em Efésios 6. Quanto ao mais, no verso 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O Senhor quer te colocar inabalável. Essa promessa que o Senhor tem. Estais, pois, firmes, tingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando, pegando sempre o escudo da fé, para que poderes apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança. Irmãos, com perseverança significa constantemente não desistir. Mesmo que as situações te pareçam que está perdido, você tem que continuar perseverante na sua busca, na sua oração, na sua vigilância, porque o diabo não está de brincadeira. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecimento o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-los. Amém? No momento em que sentimos a primeira flecha, nós devemos pegar o nosso escudo. Começamos a ver a flecha vindo, pensamento negativo, mentiras de Satanás sendo lançadas. Pega o escudo, pega a sua espada e começa a falar: Senhor, eu sei que eu sou fortalecido no Senhor e na força do teu poder. Eu repreendo todo o dardo inflamado do inimigo, eu tomo posse da armadura do Senhor na minha vida. Irmãos, o inimigo envia flechas flamejantes quando você está determinado a andar em fé. Quando você determina, eu vou buscar mais a Deus, eu vou orar mais, eu vou clamar mais, eu vou buscar mais intimidade com Deus. Não pensa você que Satanás fica feliz, não. Aí que ele vai te contra-atacar. Aí que ele vai se levantar contra a sua vida. Aí que ele vai levantar e vai jogar dardos inflamados, mentiras, acusações. Ele vai falar que você não está livre. Ele vai falar todo tipo de mentira contra você, porque ele quer te paralisar. Esses dados são intencionais. A fé faz com que as flechas ardentes fracassem. Você crê nisso? Então se levanta e começa a orar. Comece a orar pedindo: Deus, abra os meus olhos. Deus, abra meus olhos espirituais para que eu possa ver, Pai, aquilo que os meus olhos naturais não conseguem ver. Deus, prepara as minhas mãos para a batalha. Traz um despertar na minha vida, Deus, para que eu possa me preparar para a batalha, Deus, que eu estou passando. E que eu possa vencer.
que eu possa vestir a armadura de Deus, que eu possa vestir a tua armadura. Coloca sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Pai, prepara a minha vida, Senhor. Irmãos, eu não sei como você está, mas se você está disperso, comece a pedir para que Deus comece a te alertar. Eu nunca vi tanta tragédia no mundo. Eu nunca vi tanta coisa se preparando para o final dos tempos. Eu nunca vi tanta coisa ruim acontecendo. A igreja precisa de um despertar, que nós estamos no meio de uma batalha. A igreja precisa de um despertar, que nós estamos à beira do fim dos tempos. O Senhor está voltando e Ele precisa de um povo fortalecido, porque são nesses tempos que traz a frieza, que o coração se esfria, que as pessoas se desviam do caminho. Porque o cair está muito fácil, irmãos. Nós precisamos de um despertar do Senhor. Nós precisamos de um levantar. Levante-se, igreja, levante-se. O reino está próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai, nos prepara para a batalha, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, para que possamos, ó Deus, viver segundo a Tua vontade. Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Abre os nossos olhos da fé. Pai, nós não queremos ser abalados pelas circunstâncias, mas queremos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Ó Espírito Santo, esquadrinha nosso coração agora, Pai, nos prepara para a batalha. Pai, a nossa força não vem do nosso braço, a nossa coragem não vem de nós, Pai, mas vem do Senhor. Ó leão da tribo de Judá, se levante em nosso favor. Descortina, Senhor, a cegueira dos nossos olhos, assim como o Senhor fez com o moço de Eliseu. Pai, abre os nossos olhos. Abre o nosso entendimento, Deus. Tira a frieza do nosso meio. Tira a indiferença do nosso meio. Tira o conformismo, Deus, o conforto, Pai. Nós estamos sentados na poltrona do conforto. Oh, Espírito Santo, sacode a Tua igreja, Senhor. Oh, Espírito, não somos nada sem o Senhor. Pai, quando o inimigo se levanta, Deus, às vezes tentando nos paralisar, Pai, às vezes até consegue, Deus, às vezes circunstâncias tão pequenas têm nos paralisado, Deus, mas nós queremos ver, Deus, o Teu poder, o Teu exército se levantando, Deus. Nós queremos ver o Teu agir, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o meu Deus. Maior é o Teu Deus. Maior é o Teu Deus. Oh, Deus.